Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre vários assuntos, um vídeo bem de bate-papo em que eu vou abrir meu coração com vocês, falar sobre diversos assuntos que vocês me enviaram lá pelo Instagram. Enfim, eu adoro esses vídeos que nos fazem refletir. Para esse vídeo em especial eu não preparei roteiro, não pensei em pauta nenhuma, eu simplesmente peguei aqui perguntas que tocam o meu coração e eu vou falar, simplesmente falar. Estou aqui no escritório, muitos de vocês já conhecem esse cenário, mas para quem não, é este. Qual é o conselho para alguém que se compara muito com os outros? Tenho esse problema. E esse Insta ainda mandou mais algumas perguntas, falando que se compara muito a outras mulheres, e isso me fez lembrar de um artigo que eu li há um tempo que falava sobre competitividade feminina. E que isso se tornou uma cultura de massa, isso está muito enraizado na gente. A gente cresceu incentivada a propagar essa competição entre as mulheres, a ficar se comparando, a ter raiva de outra mulher. E sabe como eu provo isso? Pensa nos seus filmes preferidos, os filmes que você mais gostava na sua infância. Meu, por exemplo, eu fui viciada em High School Musical, Mean Girls, esses filmezinhos assim, bem clichêzinhos assim da nossa época. E se você observar a narrativa e os personagens, são sempre os homens juntos, em bando, aquele amizade verdadeira, um apoiando o outro. E em relação às amizades femininas, é sempre aquela picuinha, uma que foi com o mesmo vestido que a outra na festa, e aí ela dá um jeito de ir lá no camarim e rasgar a roupa dela, ou fala mal de uma, e são sempre as meninas lutando pelo cara. Então, assim, é bizarro quando você começa a refletir sobre isso, né? E assim, se você olhar mais pra trás e os comportamentos do homem e da mulher, é muito aquilo assim, dele ter várias mulheres, de todas estarem aos seus pés. E a mulher é muito mais de, cara, eu preciso de um homem, eu preciso lutar por um homem, eu preciso que um homem me queira. Então, você vai brigar com a outra mulher pra ter o homem e não ela. Enfim, eu acho que é um pouco disso, sabe? Então, é complicado a gente limpar isso, né? Eu e minha irmã, a gente fala muito sobre a Beth Russo. Ela tem um canal aqui no YouTube, eu admiro muito ela. Ela me ajudou e ajuda muito a minha irmã a melhorar crenças que são tão enraizadas na gente. Eu acho que você deva pesquisar um pouco sobre o Ho'oponopono, que é uma prática muito legal, independente da sua religião, ela é muito boa. E também eu acho que ter um pouco em mente aquela coisa que, assim, você só pode se comparar a você mesma de ontem. Eu, Stephanie, só posso me comparar a quem eu fui ontem, a quem eu fui ano passado, e buscar uma melhora em relação a eu no passado e não a outra pessoa, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, a sua batalha, as suas dificuldades, o seu ambiente, enfim, são tantos fatores que nos fazem tão diferentes dos outros, tão únicos. E eu não tô falando isso como se eu fosse a mais evoluída. Eu nunca me comparo a ninguém. Longe disso, eu tenho N problemas, muitos problemas, assim, em vários aspectos da minha vida. Quando eu venho aqui falar com vocês e parece que eu tô falando com uma super propriedade, é uma coisa assim, eu reconheço o que existe, mas não quer dizer que eu coloquei em prática. Quantas vezes eu não me pego me comparando a outra pessoa? Mas o importante é pelo menos a gente perceber o que precisa ser mudado, né? Porque pior ainda quando a gente nem vê um problema. Gente, tô reparando que esse sol aqui não tá ficando muito bom. Eu reconheço que eu tenho todos esses problemas, mas eu ainda tô num processo de melhorar isso, de encontrar o meu valor. Quem é a Stephanie sem trabalho, sem nada? Qual que é o meu valor? Às vezes é difícil a gente reconhecer isso, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu busquei muito ser perfeita, sabe? Agradar todo mundo, tirar sempre 10, tá sempre arrumada, ser bem-sucedida. Isso eu sempre busquei muito. E eu tava vendo um vídeo esses dias sobre uma mulher que falava isso. E eu falei, cara, eu sou essa pessoa, né? E aí eu fiquei pensando também, e aí que me veio na cabeça, né? Cara, por que eu sempre fui tão assim?
Ai, tem que começar uma obra agora, né? Mas ao mesmo tempo, né, que eu busco ser essa menina exemplar, eu escondo muitas coisas que eu sinto e eu fui assim por muito tempo. Por exemplo, no meu relacionamento, isso eu tô até abrindo bastante, né? Quando eu comecei a namorar, o Lourenço sempre falava assim: nossa, a Stephanie nunca chora, a Stephanie não é ciumenta, a Stephanie é assim, assim, assado. E aí depois de um tempo de namoro, né, no segundo ano de namoro, enfim, ele começou a conhecer uma nova Stephanie, né? Mas Stephanie, você não era assim, Stephanie, você não fazia tal coisa. Na verdade, eu sempre fui assim, mas eu sempre escondi muito, assim, das minhas coisas e querer sempre ser, Stephanie, perfeitinha. Mas essa não é a verdade. Eu tenho, sim, muitos problemas. Tudo bem, sabe? Eu tenho, tantas pessoas têm, e eu tô tentando evoluir, tentando melhorar. Mas eu quero deixar isso muito claro, porque eu acho que eu cresci com essa mentalidade de, meu Deus, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso correr atrás, muito, eu acho que pela minha criação. Por exemplo, meu pai, eu sempre perguntei, sempre tive curiosidade, como é que você começou na vida? Como é que você conquistou as coisas que você tem hoje e tal? E ele falava que com 18 anos ele já estava pagando o primeiro apartamento dele, 100% da dedicação dele. Eu posso garantir para vocês que meu pai não nasceu no berço com tudo de mão beijada, não. Meu pai ralou muito. E eu sempre pensei, caraca, eu já nasci com mais privilégios do que meu pai teve, né? Porque ele não estudou numa escola tão boa quanto que eu estudei. Ele nem tinha tanto tempo para estudar como eu tive, porque ele já tinha que trabalhar. Então eu sempre pensei assim, eu não posso desapontá-los, eu preciso ser alguém rápido e ter minhas coisas. Essa coisa de, Stephanie, como é que você sempre foi tão dedicada na escola? Como é que você nunca ficou de recuperação? Porque como assim eu vou ficar de recuperação na minha cabeça? Meus pais pagando duro pra bancar a minha escola, minha mãe que dirigia 1 hora por dia pra me levar pra escola e eu não vou ser dedicada? Meus pais nunca foram rígidos com horário, com estudo, com nada. Zero. Eu acho que meu pai nunca nem olhou o meu boletim escolar. E eu lembro que a primeira vez que eu tirei um C num boletim, a minha mãe falou, tipo, basta primeiro C, porque isso já era inaceitável pra mim. Eu não conseguia lidar. Eu precisava da ajuda da minha mãe pra eu lidar com as minhas notas baixas. Porque eu me sentia muito mal. Uma vez eu tirei um C na 4ª série de matemática e eu chorei, eu implorei pra minha mãe uma professora pra me dar aula à tarde. Gente, tipo assim, que criança que faz isso? Então, eu não tô falando que eu sempre fui notas As e a número 1 da sala. Eu nunca fui a número 1 da sala. Mas eu sempre busquei estar lá em cima e me destacar ao máximo que eu pude, porque é uma responsabilidade minha. Não tenho outra escolha. Eu preciso buscar as minhas coisas, né? E, bom, vamos para outra pergunta. Você se acha mimada? Confesso que te achava, mas hoje mudei minha opinião. Eu sou mimada em ter uma qualidade de vida boa? Eu sou mimada porque meus pais puderam me dar uma qualidade de vida boa pelo fruto do trabalho deles? Sim, eu sou mimada nesse aspecto. Então, assim, eu acho que as pessoas confundem muito os termos mimada, fútil, riquinha, fresca. Isso foram coisas que eu sempre ouvi aqui no meu canal. Então, o que eu acho sobre isso tudo, né? Sobre a minha humildade, sobre a minha simplicidade ou sobre a minha frescura? Na minha concepção, humildade é uma virtude. Ou você é ou você não é. Simplicidade, né? Uma pessoa ter uma vida simples em relação à condição financeira mesmo, isso é um estado, né? Isso é algo que pode mudar, é uma condição em que ela está. Então, eu acho que tem essa diferença entre virtude e condição. Existe muito pobre soberbo e muito rico humilde. Você já viu alguém que, mesmo que não tenha uma vida de luxo, ele é soberbo, ele se acha melhor que os outros, ele, se um dia
pingar um pouco mais de dinheiro, ele vai ser o bam de tudo e vai jogar todo mundo em sua volta para baixo? Existe. E existe sim o rico que é trabalhador, que é humilde sim, que se importa com os outros. Eu acho que na cultura brasileira existe muito um ódio, né, uma raiva de pessoas mais ricas. Quando a gente vê uma pessoa rica, isso são coisas, gente, que a gente cresce com essa opinião, a gente nem sabe de onde vem, eu mesmo, né? Você vê um cara milionário, você fala, esse aí roubou. Não, ladrão, certeza. Alguma coisa de errado fez, sabe? A gente já tem um olhar mais malicioso para uma pessoa rica. Enquanto pobre, né? Uma pessoa mais simples ele é humilde. Coitado. É muito mais assim do rico ter que se provar uma pessoa boa do que o pobre. Isso, eu concordo. Eu também tenho essa visão dos dois, né? Mas será que é isso mesmo, né? E a Beth Russo fala muito disso. Se você tem essa visão de uma pessoa rica... Porque assim, se você fizer uma análise com 100 pessoas de... Você acha que rico é mimado, fresco e tal... Muita gente vai falar sim. Você quer ser rico? Sim. Então, você quer ser uma pessoa mimada, fresca, sabe? De mau caráter... Então, você tem que ver o que você atrai. Se você olha para um rico e você sente raiva, você acha que ele tem uma má personalidade, você está manifestando para o universo que você não quer ser rico. E quando eu falo em ser rico, muita gente vai falar, tá, Stephanie, mas nem todo mundo quer ser rico. Nem todo mundo quer viver no luxo. E isso é verdade. Tem muita gente que quer ter uma vida mais simples. Mas eu acho que o dinheiro, quando eu falo em riqueza... Eu falo também em conforto, né? O dinheiro, ele te traz um conforto. Porque com o dinheiro, você está preparado para muito mais situações do que se você não tivesse. Se alguém tem uma doença, se você precisa fazer algo de emergência, se tal coisa acontece, o dinheiro tá ali para te dar conforto. E isso é algo que eu busco. Para minha vida é conforto. Eu quero ter o conforto de eu poder um dia ir num restaurante caro porque eu quero comer uma comida cara. E eu quero ter o conforto de, não, hoje eu quero comer uma comida barata ali da esquina. Quando você tem o dinheiro, você tem o poder de escolha. E pra minha vida, eu quero isso. Então, eu sempre soube que se eu não trabalhar, se eu não me dedicar, se eu não quiser crescer, eu não vou ter esse conforto, porque os meus pais não vão me dar esse conforto, né? O meu pai tem o dinheiro dele, a vida dele, e ele vai usufruir o dinheiro dele ao longo da vida dele. Então, eu preciso ir em busca das minhas coisas. Eu acho que se eu fosse uma menina mimada, fútil, eu não estaria trabalhando para comprar as minhas roupas caras e fazer as minhas viagens. Se eu fosse uma menina mimadinha e fútil, eu estaria no meu sofá assistindo Netflix o dia todo e deixando meu pai pagar as minhas contas, porque hoje eu tenho essa opção, né? Enquanto eu estou na faculdade, meu pai pode, ele tem a condição de me manter aqui em casa, mas essa não foi a escolha que eu fiz. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai julgar uma pessoa, até porque a gente emana muita coisa. Eu acredito muito nisso de energia, gente. Eu queria adicionar um outro ponto que eu esqueci de falar sobre essa questão de crenças e enfim. Eu vi isso nos stories da Lara. Eu assisto várias pessoas que apoiam diversas coisas, que eu gosto de ver opinião diferente. Ela falou uma coisa muito relevante, né? As pessoas falam, de uma pessoa ser fútil também quando ela compra muitas coisas, quando ela só vai em restaurante caro, quando ela só faz tal coisa e tal. Só que a gente não pensa que uma pessoa, quanto mais dinheiro ela tem, mais ela gera economia, né? Então, se você é uma pessoa que critica alguém que gasta muito dinheiro, mas quando ela entra na sua loja, você agradece isso, compra bastante, compra muito, cadê o sentido, né? Cara, que bom que essa pessoa sai para almoçar todos os dias, porque ela tá dando dinheiro pro garçom, ela tá dando dinheiro pro dono do restaurante, pro estabelecimento. Que bom que ela tem várias empregadas na casa dela limpando a casa. Olha só, ela tá no trabalho gerando emprego, em casa gerando emprego. Isso é muito legal, né? Às vezes a gente quer tirar o valor de alguém que tem pessoas para fazer tal coisa, mas isso é legal.
né? E muitas dessas coisas que eu tô falando, gente, eu também acredito, tá? E eu tô tentando melhorar, eu tô tentando limpar para ser uma pessoa com mais prosperidade, melhor em todos os sentidos. Então é isso, pra mim, humildade é independente do dinheiro que eu ter, eu vou falar bom dia pro porteiro, eu vou tratar as pessoas iguais, eu não vou me achar melhor do que outra. Pra mim, essas são algumas das coisas que define uma pessoa humilde. E muita coisa que eu tô falando foi inspirada na minha irmã, que ela fez uma live no Instagram dela, que eu já me animei e já vim falar aqui também. Ela também falou muito isso na live dela, né? Manifestem as coisas que vocês querem conquistar. Manifestem a abundância. Quando eu assisto um vlog de alguém que tem coisas que eu não tenho, eu falo, caraca, eu não tenho isso agora, mas eu vou conquistar aquilo. Eu não vou falar, eu nunca vou ter isso, porque, cara, eu nunca vou conseguir. Não mate o seu sonho. Acredite, manifeste, joga pro universo. Eu quero isso, eu vou ter isso. Sabe, às vezes a gente quer alguma coisa porque a gente não tem, a gente reflete com ódio. Ai, que ódio que aquela pessoa tem. Ai, que raiva, eu queria ter e eu não tenho. Gente, vê aquilo, admira, fala, eu vou conquistar e corra atrás. Se você tá me assistindo agora é porque você tem internet, é porque você consegue entrar no Google e estudar e mudar a sua vida. É isso que eu acho. Bom, eu acho que já deu pra bater um papo. Eu tava com muita vontade de fazer um vídeo, sabe? Só pegar a câmera e falar. Às vezes eu fico com umas ideias. Eu tenho vontade de fazer isso. Comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês têm pra contribuir nessa conversa, que eu adoro ver novas perspectivas e opiniões. E me acompanhem lá no Insta pra ver mais dessas minhas reflexões, tá bom? Então é isso. Um beijo. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wait.